Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, de quando eu morava no Maranhão, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco e eu envio para você gratuitamente. Então, via PDF, PowerPoint, Word, basta entrar em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp. Eu coloco você também em um grupo para você receber toda semana esse material gratuitamente. Não é grupo de bate-papo, não vai encher seu celular. Lá ninguém vai passar vídeos e áudios, nada disso. Só eu posto ali o material DBD toda semana. Vamos então à lição. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da Central Gospel, Jovens e Adultos, com o tema Os Grandes Temas do Fim. Temos como comentarista o pastor Joá Caetano. Já estudamos na lição 1 os sinais do fim dos tempos, na lição 2 a volta do Senhor Jesus, na lição 3, o arrebatamento. Na lição 4, o tribunal de Cristo. Na lição 5, a grande tribulação. Na lição 6, o anticristo. E hoje vamos estudar a lição 7, as duas testemunhas do final dos tempos. Então, essas duas testemunhas ocuparão um espaço importante durante a grande tribulação, porque eles estarão também proclamando a salvação em Jesus Cristo, proclamando também a vinda do milênio, do governo de Jesus Cristo por 1000 anos, e falando também da vida eterna com Deus. Para confirmar, para autenticar o ministério deles, farão grandes sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ver o esboço da lição, e nós vamos ver nessa lição, então, os tópicos e subtópicos. No tópico 1, duas testemunhas escatológicas. Subtópico 1, testemunhas especiais. Subtópico 2, castiçais e oliveiras. Subtópico 3, profetas na terra dos profetas. Subtópico 4, vestimenta significativa. Tópico 2, testemunhas poderosamente capacitadas por Deus. Subtópico 1, o poder de Deus. Subtópico 2, a manifestação do poder de Deus. Tópico 3, 4 etapas da missão das testemunhas escatológicas. Subtópico 1, perseguidas pelo império das trevas. Subtópico 2, mortas pela besta, o anticristo. Subtópico 3, ressuscitadas por Deus na praça de Jerusalém. Subtópico 4, arrebatadas aos céus. Vamos procurar então passar por cada tópico e subtópico, estudando essa preciosa lição. Vamos ver aí o texto bíblico básico que está em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio,
o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então vimos aí muitas características, desse período aí. Vamos ver bastante coisa sobre essas duas testemunhas. Vamos aprender. Por exemplo, muitas pessoas ficam dizendo: a grande Babilônia é a Babilônia mesmo. A grande Babilônia é Roma. Não, a grande Babilônia é Jerusalém. Ela é chamada de Sodoma, é chamada de Egito, é chamada de Babilônia, é chamada de Meretriz. Então, é Jerusalém mesmo, onde morreu Jesus Cristo. E as duas testemunhas estarão aí profetizando. O texto áureo diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendeis que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 43:10. Então veja, só existe um Deus, só existe um Salvador, só existe um Espírito Santo. Não há nada nem ninguém que possa substituir isto. Os deuses, com letra minúscula, são invenções dos homens. Não existem tais deuses. E durante a grande tribulação, o anticristo será recebido como um Deus. Será adorado como um Deus. Nós temos hoje várias pessoas no mundo que reivindicam a adoração para eles, Como os Césares, que reinaram sobre Roma, exigiam adoração, como vários comunistas hoje exigem, como, por exemplo, na Coreia do Norte, como os ditadores, como na Venezuela. Sempre esses homens se acham deuses, pensam que são um tipo de Deus e que devem ser adorados, e quando não são, é exigido. Pode a pessoa até morrer se não adorar esses homens. Então, uma coisa tremenda, a vaidade, aí a soberba dessas pessoas. O único digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor é Deus. E o Deus verdadeiro, o Deus cuja palavra está na Bíblia. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um só Espírito Santo. Não são espíritos, mas Espírito Santo é um só. Quando se fala em espíritos, se refere ou a anjos ou a demônios. Mas o Espírito Santo é um só. É uma pessoa e é Deus. Quando se fala em Salvador, é um só, Jesus Cristo. Quando falamos de Deus Pai, é um só. Deus, o nosso Deus, o Deus Pai, cuja palavra está registrada na Bíblia, cujos ensinos a seu respeito estão registrados na Bíblia, a palavra de Deus. A palavra introdutória diz: nesta lição estudaremos duas personagens misteriosas, referidas no livro do Apocalipse apenas como as duas testemunhas, Apocalipse 11:3. O que se sabe a respeito dessas duas personalidades escatológicas é que elas estão ligadas ao tempo da grande tribulação, quando o anticristo se voltará contra a nação de Israel, depois de profanar o templo. 2 Tessalonicenses 2:4, Apocalipse 11:1 e 2. Essas testemunhas profetizarão na cidade de Jerusalém e exercerão um ministério impactante e sobrenatural por 42 meses, ou seja, 1260 dias, ou 3 anos e meio. As duas testemunhas proclamarão uma nova etapa, um novo mundo, onde não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Todos que aceitarem o dom de Deus, permanecerem fiéis e guardarem os mandamentos do Senhor, serão salvos e viverão felizes na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16.
Logo que terminarem a sua missão, as duas testemunhas serão mortas pela besta. Apocalipse 11, 7. Então vemos aí que a Bíblia registra que haverão duas testemunhas. Não diz o nome de nenhuma das duas. Não diz se alguém que já viveu na terra, né, como por exemplo aí Moisés e o profeta Elias. Não diz se é alguém que ainda vamos conhecer aqui na terra. Não diz se são duas pessoas normais que recebem o poder de Deus para fazer isso. Então existem muitas especulações, ninguém sabe quem são essas duas testemunhas. O que nós podemos aprender aí do texto é que essas duas testemunhas profetizarão durante a grande tribulação. Então, o período que provavelmente eles vão estar em ação, então estarão proclamando, estarão divulgando que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus quer salvar, falando sobre o governo de Jesus Cristo sobre a terra vindouro, falando sobre a vida eterna com Deus. Então veja que serão duas testemunhas, dois pregadores do Evangelho do Reino. Agora, eles pregarão para que as pessoas não aceitem a marca da besta, ou seja, a marca do anticristo, porque se aceitarem, perderão a salvação. Então, para que eles exerçam o seu ministério durante 3 anos e meio, então cremos que eles iniciarão ali antes um pouquinho a sua pregação, antes um pouquinho do anticristo colocar sua imagem no templo para ser adorado. Então eles começarão a pregar e provavelmente então na última semana da grande tribulação é que eles vão ser mortos. Então veja que durante 3 dias e meio estarão mortos, ali estarão na praça em Jerusalém, mortos ali, expostos publicamente. Então podemos deduzir aí que muito provavelmente aí no final da grande tribulação eles estarão profetizando essa parte final, né? Mas tem que ficar uma semana antes aí, porque na última semana eles estarão 3 dias e meio então aí mortos. Então pelo menos vamos colocar aí que vão morrer um pouquinho antes do final da grande tribulação, porque no final da grande tribulação Jesus vem para derrotar Satanás, né, os seus exércitos aí, derrotar o anticristo, o falso profeta. Então a cidade aí está identificada, é Jerusalém. Então Jerusalém é chamada de Sodoma, de Egito, de Babilônia, né, prostituta. Veja só, é a cidade onde Jesus morreu e onde também essas duas testemunhas profetizarão, e aí também serão mortas e expostas, mas depois serão elevadas aos céus. Tópico 1. Duas testemunhas escatológicas. Muitas especulações foram feitas no decorrer da história a respeito da identidade das duas testemunhas. Uma das correntes mais conhecidas defende que elas representam os 2 testamentos, Antigo e Novo. Outros estudiosos, no entanto, afirmam que elas podem retratar 2 dispensações, como por exemplo, lei e graça. Outros comentaristas bíblicos acreditam que podem ser Josué e Zorobabel, João e Paulo, Enoque e Elias, ou talvez 2 pregadores, um judeu e outro gentio. Entretanto, a opinião mais predominante é que sejam Moisés e Elias. Veja, não tem que ser 2 pessoas que já morreram e ressuscitaram sem morrer, né, como aí Enoque e Elias. Não está escrito isso na Bíblia. Também não podemos afirmar que sejam Moisés e Elias, também não podemos afirmar, né? Ninguém pode dizer quem são essas 2 testemunhas. Podemos conjecturar, e aí existem várias possibilidades, né? Alguém diz assim, porque quem foi para o céu sem morrer aqui na terra foram o Enoque e o Elias.
Tudo bem, mas onde está escrito na Bíblia que tem que ser pessoas aí que não morreram aqui na Terra, aí vão voltar para cá porque tem que morrer? Não diz lugar nenhum. Então veja só, a maioria, né, dos estudiosos, principalmente nós os pentecostais, então nós cremos devido aos sinais, né, aí não deixar chover por dias, os sinais ali que Moisés também foi usado por Deus para operar, então indicam mais claramente para nós, sendo com a vinda então de novo daqueles que vieram ali com Jesus na transfiguração, né? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, né? Moisés representando aqueles que morrem e ressuscitam, ou seja, representando todos que morreram em Cristo e aí vão ser ressurretos, e Elias representando a igreja, né? Aqueles que vão ser arrebatados antes de morrer, ou seja, não experimentarão, não passarão pela morte. Também tem a representatividade, né, que muitos gostam de falar sobre Moisés representando a lei, Elias representando a graça. Outros, né, colocam em Moisés representando a lei, Elias representando então os profetas e Jesus aí representando a graça. Então alguns ainda incluem aí os apóstolos, né, Pedro representando aí os pregadores, Tiago representando os mártires e João representando aí o amor e a longevidade. O certo é que nós não sabemos quem são, podemos apenas imaginar. Tópico 1, subtópico 1, testemunhas especiais. Essas duas testemunhas encontram-se no meio da 70ª semana das visões escatológicas de Daniel, Daniel 9:24. Mesmo que esse seja um período de falsa paz, em que haverá demonstrações de poder e muitos sinais, elas se levantarão contra o anticristo para fazer oposição ao seu governo autocrático e diabólico e tentarão libertar o mundo da cegueira espiritual, pois as pessoas nesse período o aclamarão como líder mundial e o adorarão profanamente como se fosse ele um Deus. Isaías 14, 13 e 14, 2 Tessalonicenses 2:4. A coligação infernal composta pelo anticristo, pelo falso profeta, pelos demônios e pelas nações ímpias que rejeitam e blasfemam contra o Deus verdadeiro, Apocalipse 16:9, formará um único bloco maligno que buscará a vitória pública, esmagadora e contundente do diabo e, por essa razão, se posicionará contra as duas testemunhas. Apocalipse 11:3. Eu acredito que essas duas testemunhas não profetizarão no início da grande tribulação, porque aí o anticristo estará conquistando as nações, né? Um período de paz. Então não há aí registro de confronto do anticristo com outros poderes, com alguém, antes da metade da grande tribulação, né? Porque se ele fizer isso com duas testemunhas vindas de Deus, então os judeus o rejeitariam, não fariam aliança com ele. E ele não conseguiria enganar as nações se ele agisse assim, né? Então cremos que essas duas testemunhas começarão o seu ministério ali no finalzinho desse período de paz, uma semana antes, né? E prosseguirão durante mesmo o período que nós chamamos de grande tribulação, que é os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Porque aí já é um período de confronto. O anticristo já foi reconhecido como falso. Tópico 1, subtópico 2, castiçais e oliveiras. No decurso de 3 anos e meio, despontará um fato que comprovará a origem divina das duas testemunhas, simbolizadas no Apocalipse como castiçais e oliveiras que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11:4b. Como castiçais, elas refletirão a luz divina e iluminarão o mundo envolto em trevas. Como oliveiras, árvore que produz azeitona e de cujo fruto se extrai o azeite, representarão a unção do Espírito Santo. Ungidas, separadas e enviadas pelo Senhor Todo-Poderoso, as duas testemunhas serão instrumentos vivos da glória de Deus. Lucas 4, 18, 19. Então vemos aí
que começam a acontecer coisas tremendas, sobrenaturais, que vêm através dessas duas testemunhas. Vamos ler um pouquinho aí, Apocalipse então, capítulo 11, a partir do versículo 4 aí. E essas duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Olha aí, são sinais, né? São sobrenaturais, operações grandiosas do poder de Deus através dessas duas testemunhas. Isso abalará o mundo inteiro. Muitas pessoas ficarão aí aterrorizadas mesmo, admiradas com o poder de Deus operado através dessas duas testemunhas. Então são citados aí como oliveiras, né? Como castiçais. Oliveiras, castiçal é usado para iluminar, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? Então elas brilharão porque todos saberão que elas estão ali. Tanto é que quando morrerem, todas as nações aí vão comemorar, né? Então veja só que eles estavam aí atormentando a todos, porque mostravam Deus e o seu poder. Também são citadas então como oliveiras. A oliveira representa Israel, é a árvore de onde vêm então as azeitonas que são espremidas, né, para fazer o azeite. Então o azeite simboliza o Espírito Santo. Então, para aqueles que dizem que o Espírito Santo não estará na terra durante a grande tribulação, veja bem que estas duas testemunhas serão pessoas cheias do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo operará através deles grandes sinais, prodígios e maravilhas. Então, cremos que o Espírito Santo não estará derramado como está no nosso período, né, período da graça, e nem como no período do milênio. Mas, durante a grande tribulação, essas duas testemunhas serão duas pessoas aí cheias do Espírito Santo. Veja que a palavra diz, darei poder a minhas duas testemunhas. E sempre o poder de Deus é operado através do Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 3, profetas na terra dos profetas. As duas testemunhas proclamarão as palavras de Deus em Israel, terra dos profetas. Jerusalém, a cidade inesquecível, amada e reverenciada por judeus em todos os lugares do mundo, será o palco principal dos eventos mais importantes do tempo do fim. As testemunhas profetas do Senhor exercerão suas atividades precisamente onde tudo começou e onde tudo terminará. Apocalipse 11, 8 e 9. O propósito divino para as duas testemunhas é o de que sirvam como vozes proféticas no tempo do fim. Elas alertarão as pessoas a buscarem o Senhor enquanto houver oportunidade. Isaías 55, 6. Anunciarão as punições e bênçãos prometidas quando os reinos forem do Cristo de Deus. Apocalipse 11, 15. Profetizarão sobre a restauração espiritual, política, social e territorial de Israel, do remanescente que fugirá para o deserto. Apocalipse 12. E vaticinarão a derrota do anticristo e seus exércitos. Apocalipse 17, 14, 19, 11 a 21. As duas testemunhas exercerão seu ministério profético durante o tempo predeterminado pelo Senhor. Apocalipse 11, 3. Então veja que, por isso mesmo, nós acreditamos aí, dois castiçais, duas oliveiras, pode se referir aí à pregação mais assim exclusiva aos judeus no final da grande tribulação, porque senão eles aceitarão o engano do anticristo, né? E também, nesse período, devido a serem atacados pelas forças do anticristo, poderão vir a desfalecer na fé, acreditar que Deus não está mais presente, que Deus não existe, ou que Deus não cuida deles, não quer saber deles mais. Mas as duas testemunhas serão provas vivas de que Deus ainda quer salvá-los, né? O remanescente será salvo, ou seja, no final da grande tribulação, aqueles judeus que restarem
Jesus descerá no Monte das Oliveiras, né? Verão aquele a quem traspassaram, né? Será derramado sobre eles um espírito de clamor, né? Eles reconhecerão então Jesus como Salvador, serão salvos, participarão do reino de Jesus Cristo sobre a terra, o milênio. Então as duas testemunhas estarão alertando, né, sobre Deus e o seu poder, a sua salvação. Também vão falar dos juízos de Deus, mas vão falar também sobre a salvação, sobre o governo de Jesus Cristo, sobre a eternidade. Veja que o evangelho proclamado durante a grande tribulação é o evangelho do reino, porque estará falando claramente da vinda de Jesus para reinar sobre os judeus, para dar a eles o território prometido por Deus, total. Não haverá mais aquilo de conquistar os territórios, não. O próprio Jesus governando a terra dará aos judeus o território total que Deus lhes deu, lhes prometeu. Agora eles terão território total, as fronteiras de acordo com o que está registrado na palavra de Deus. Nesse tempo, por incrível que pareça, as pessoas vão procurar pegar nas vestes dos judeus. Serão o povo mais bem-quisto, né? Serão o povo mais importante durante o milênio. Agora é o povo mais odiado da terra? Pois é, serão o povo mais bem-quisto durante aí o milênio. Tópico 1 sobre tópico 4. Vestimenta significativa. Os panos de saco, tecido grosseiro fabricado com pelo de bode, confere com Apocalipse 11:3, eram utilizados por aqueles que planteavam, né, como Jacó, Gênesis 37:34, Davi, segundo livro de Samuel 3:31, Acabe, primeiro livro de Reis 21:27, Ezequias, segundo livro de Reis 19:1. Esse tipo de vestimenta traduz humildade e modéstia, mas ao mesmo tempo indica tristeza, insatisfação e desconforto. Trajadas com tais vestes, as duas testemunhas simbolicamente manifestarão seu desagrado e discordância em relação à situação causada pelos agentes do mal. Vemos que podemos incluir aí, né, Elias, João Batista, né, que se vestiam assim de peles de animais, mas aqui a vestimenta é mais identificada mesmo como pano de saco, né? Sempre quando alguém então queria se voltar para Deus, se humilhar diante de Deus, alguém que estava desesperado, né? Alguém que estava mesmo precisando do auxílio de Deus urgente, alguém que se revoltou com algum fato, a morte de alguém, ou alguma tragédia, alguma coisa. Então, a pessoa fazia isso, né? Alguns rasgavam suas roupas, né? Se vestiam de saco, mesmo uma roupa grosseira, né? Feita de algum material que era usado para carregar, por exemplo, produtos agrícolas, né? No nosso passado, eu não sei você, mas eu usei muito, né? A gente usava aquele saco de trigo, né? Das padarias, para fazer toalha. Naquele tempo era assim, lençol, era feito aqueles panos de saco. A gente vivia numa pobreza muito grande, então a gente usava esses panos aí de saco. Mas no caso nosso é muito mais luxuoso, né? Naquele tempo a coisa mais grosseira, mas sempre indicando humilhação diante de Deus, um pedido urgente de ajuda de Deus. Então indica aí tristeza, humildade, lamento. Tópico 2. Testemunhas poderosamente capacitadas por Deus. Para desenvolverem a sua missão, as duas testemunhas escatológicas receberão de Deus poder, Apocalipse 11:3, para enfrentar o governo do anticristo que opera por Satanás, Apocalipse 13:2. Vejamos, portanto, como Deus as capacitará para enfrentar as forças das trevas, Apocalipse 11:4. Então veja, Deus sempre concedeu aos seus servos poder para exercer o seu ministério, né? Vemos lá Moisés, né, os grandes sinais, prodígios, maravilhas que aconteceram através então do ministério de Moisés. Aí nós podemos ver aí Elias, né, Eliseu. E aí durante o Novo Testamento, vemos aí claramente, vemos aí Estevão, vemos aí Pedro, né, Filipe, Paulo. E durante o ministério de Jesus Cristo, vemos aí claramente, né, quantos sinais, prodígios, maravilhas eram sinais comprobatórios,
confirmadores de que Jesus era o Messias. Quando Pedro prega lá no dia de Pentecostes, ele fala, né? Esse Jesus que foi o que? Autenticado, confirmado por Deus entre vós com sinais, prodígios, maravilhas. Quando o apóstolo Paulo vai falar do seu apostolado, né, que é o segundo colegiado, não é aquele primeiro que Jesus escolheu pessoalmente, mas agora o segundo colegiado, do qual Paulo fazia parte, Barnabé fazia parte, né? Aí Tiago, irmão de Jesus, fazia parte. Então, quando Paulo vai defender o seu apostolado, ele diz, olha, o meu apostolado foi confirmado por Deus, né? Foi confirmado entre vós. Com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Então, aqui essas duas testemunhas recebem poder para poder profetizarem e operarem grandes sinais, prodígios e maravilhas. Tópico 2, subtópico 1, o poder de Deus. Deus declara que as duas testemunhas são dele, minhas, conforme Apocalipse 11:3, e que as dotará de poder, como a Moisés e a Elias, Êxodo 7:19 e 20, Tiago 5:17, a fim de que possam comprovar suas profecias e executar, em última instância, seus planos eternos. Durante 3 anos e meio, as duas personagens escatológicas serão imbatíveis, poderosas e invencíveis. Como profetas, vaticinarão juízos divinos sobre seus inimigos, Apocalipse 11:5, e sobre a natureza, Apocalipse 11:6, e seus vaticínios se cumprirão imediatamente, como aconteceu a Eliseu, segundo o livro de Reis 5:27, e a Paulo, Atos 13:11. Então Deus declara explicitamente, são minhas essas duas testemunhas. Deus diz claramente que dará a eles poder. Então, como exemplo, nós podemos ver aí Moisés, né? Deus operando grandes sinais, prodígios e maravilhas, confirmando o seu ministério dado por Deus. Podemos ver aí Elias, né? Com sinais, prodígios e maravilhas que aconteceram através de Elias. Podemos ver aí no caso de Eliseu, né? Então, esses se destacaram no Antigo Testamento. No Novo Testamento, podemos ver, então, claramente, como já citei, né? Estevão, Filipe, Pedro, Paulo. E você vê aí uma lista de sinais, prodígios e maravilhas que Deus concede aos crentes, que está registrado aí a todos aqueles que querem pregar o Evangelho e acreditam em Deus e no seu poder. Recebem, olha aí, Marcos 16, né? A partir do versículo 17, diz, olha, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então veja só, são sinais de todo crente. Agora, esses aí multiplicados é que são os dons do Espírito Santo. Então todo crente pode orar por um enfermo e ser curado? Todo. Todo crente pode ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas? Todo. Todo crente pode expulsar demônio? Todo. Veja só. Todo crente pode ser livre aí, tomou uma coisa envenenada e não fazer efeito o veneno? Pode, todos. Veja só. Agora, os dons do Espírito Santo são multiplicação disso. Olha aí, falarão novas línguas. Qual é a multiplicação disso? Dom de variedade de línguas. Não é só mais a língua do batismo, mas também outras línguas. Olha aí, orar por um enfermo e ser curado. Multiplicação disso. Dons de curar. Não é mais uma pessoa, 2, 3 curadas. São milhares. Então, os dons são multiplicação dos sinais que estão aí registrados em Marcos, capítulo 16, né, do versículo 17 aí em diante. São para todos os crentes? São. Todos os crentes deveriam buscar, deveriam acreditar e deveriam receber, deveriam pregar o Evangelho com esses sinais, prodígios, maravilhas acompanhando? Sim. Então veja que eles saíram pregando e Deus confirmava a pregação com sinais, prodígios e maravilhas. Então as duas testemunhas terão sinais, prodígios e maravilhas para confirmar que são de Deus, que estão pregando aquilo que Deus os enviou a pregar. Tópico 2, subtópico 2, a manifestação do poder de Deus. Obras maravilhosas, fruto do incomparável poder do Senhor, aparecem em todo o texto bíblico. Lembremos-nos de algumas delas.
libertação de cativeiros, como ocorreu no Egito após 430 anos de escravidão, Êxodo 12, 40, 51, e prisões, como aconteceu ao apóstolo Pedro, Atos 12, 10, aniquilação dos inimigos de Deus e de todos os que se levantam contra a sua obra, como aconteceu nos dias de Ezequias, rei de Judá, segundo o livro de Reis 19, 20 a 35, provisão de alimentos, como aconteceu à viúva de Sarepta e a seu filho, 1 de Reis 17, 14 a 16, e no ministério do Senhor Jesus, Mateus 14, 13 a 21, Marcos 6, 30 a 44, Lucas 9, 10 a 17, João 6, 1 a 14, proteção de todo mal, doenças, desastres, ataques e tragédias, como aconteceu ao patriarca Jacó, Gênesis 28, 15, 35, 3, assim como aconteceu no passado, nos tempos do fim, as duas testemunhas investidas, revestidas e possuídas pelo poder de Deus, cumprirão integralmente a missão divina. Então veja que do mesmo jeito que já aconteceram aí várias vezes as manifestações sobrenaturais do poder de Deus, também estas manifestações operarão através dessas duas testemunhas. Então nós temos vários e muitos exemplos na Bíblia, né? Através então de Moisés, aqueles sinais, prodígios, maravilhas no Egito, né? O povo sendo liberto da escravidão do Egito, né? Também o povo recuperando aí sua riqueza, né? Ouro, prata, também o povo saindo sem nenhuma doença ou enfermidade. Olha aí, que coisa maravilhosa. Diz aí, olha, saíram, então eram escravos, estavam livres agora, com prata e ouro, eram pobres, agora saíram ricos, né? Estavam doentes e agora diz que não havia entre eles nenhum só doente, enfermo. Olha só, uma multidão de 3 milhões de pessoas, coisas maravilhosas aconteceram com eles, porque comeram do cordeiro, né? Tinha um sangue na porta. Então assim também devemos saber que nós, salvos, filhos de Deus, devemos viver em vitória sobre o pecado e recebendo também as bênçãos de Deus que são designadas a nós. Devemos também crer no milagre, crer na cura do Senhor, no poder do Senhor para nossas vidas. Então vemos aí, né, algemas de Pedro caindo, porta de prisão sendo aberta, vemos aí um anjo, né, matando um exército quase todo, vemos aí Elias na casa de uma viúva, ela sendo alimentada, vemos Eliseu, né, vemos a multiplicação de pães através de Eliseu, ressurreição tanto no ministério de Elias quanto no ministério de Eliseu. E se nós formos falar sobre o ministério de Jesus, muitos milagres, metade dos evangelhos falam de sinais, prodígios e maravilhas operados através de Jesus Cristo. E aí vemos, né, Pedro, né, passava a sombra de Pedro, as pessoas eram curadas, eram libertas, né? Vemos Paulo aí, milhares de pessoas libertas, curadas, dava o lenço para a pessoa, os seus aventais, jogava em cima lá do endemoniado, era liberto, do doente era curado, porque a unção de Deus estava sobre ele. E veja que são centenas de sinais, prodígios e maravilhas aí em toda a Bíblia. Quem não acredita nisso é terrível, é triste, né? E quem não acredita que é para nossos dias é pior ainda, é muito triste. Então as duas testemunhas investidas desse poder de Deus estarão profetizando, dando essas duas testemunhas grande poder para provarem que estavam representando Deus, estavam pregando aquilo que Deus mandou que eles pregassem. Tópico 3, 4 etapas na missão das testemunhas escatológicas. O ministério das duas testemunhas divide-se em 4 etapas: perseguição, morte, ressurreição e arrebatamento. Suas obras repercutirão no céu, no inferno, na terra, especialmente em Israel e nações vizinhas e nas regiões celestiais. Então vamos ver aí o ministério dessas duas testemunhas, aí do princípio ao fim, e vamos ver o que eles vieram fazer, né, o que passaram, né, a perseguição também contra eles, vamos ver a morte deles, vamos ver a ressurreição deles, e vamos ver que aquilo que eles fizeram repercutiu aí em toda a terra, né, e também no céu. Tópico 3 sobre tópico 1. Perseguidas pelo império das trevas. A Escritura narra o sofrimento, a perseguição e até a morte, martírio, dos que servem ao Senhor com fidelidade e incondicional retidão, como está em Ezequiel 3,25,
Mateus 10, 16 a 18, 21, 22, João 15, 20, 16, 2, Atos 14, 22, 2 Timóteo 3, 12. As duas testemunhas escatológicas não escaparão à perseguição feroz e cruel que se levantará por todos os lados, visando a sua destruição. Certamente nesse tempo, os algozes desses servos de Deus utilizarão os recursos midiáticos e tecnológicos disponíveis para este fim. E a mensagem que propagarão será uma só. Eles são inimigos públicos do Estado, do sistema, do grande líder, das instituições e da família. São perigosos porque se utilizam de forças estranhas, místicas e assombrosas. Por essa razão, precisam ser eliminados a qualquer custo. Então veja, enquanto as duas testemunhas profetizarem, as pessoas estarão sabendo que existe Deus, e o Deus Todo-Poderoso, né? Principalmente aí os judeus, que estarão mais esperançosos de ter ainda um encontro com Deus, né? Jesus havia dito: olha, aquele que vem em nome de Deus vocês não recebem, mas aquele que vier em seu próprio nome vocês receberão. Então veja só, eles farão aliança com o anticristo, né? Depois descobrirão que o anticristo não é o profeta, né, esperado que Moisés anunciou, não é o Messias que eles esperavam. Então farão guerra, né? Existirá a guerra aí dos judeus com o anticristo. Então eles estarão quase que perdendo totalmente a esperança, pensando que Deus não os receberia mais, não haveria salvação para eles, porque eles traíram Deus, né? Receberam alguém que vinha em seu próprio nome, e não aquele que vinha em nome de Deus. Então, essas duas testemunhas serão a prova viva de que Deus ainda vai lhes dar uma oportunidade, que o poder de Deus é maior do que o poder de Satanás. Então, o anticristo unido a Satanás, aí também o falso profeta, as nações ímpias, né? Todos se dedicarão a matar essas duas testemunhas, porque essas duas testemunhas estão atrapalhando os planos que eles têm de dominar toda a terra, todo o mundo, todas as pessoas. E aí vem aquilo que Satanás sempre usa, né? As mentiras. Imagine, né? Hoje nós vemos aí uma mídia famosa no Brasil aí sendo usada, né, terrivelmente por Satanás, né? E imagine nesse tempo, o anticristo será multitrilionário, né? Será bem quisto por todos, adorado por todos, então ele terá muito, muito, muito dinheiro, ele dominará então a mídia, porque a mídia fala o que a pessoa quiser, desde que a pessoa pague. Tópico 3 sobre tópico 2, mortas pela besta, o anticristo. Ao fim de 3 anos e meio, o ministério público das duas testemunhas terá fim. Neste momento, o anticristo fará guerra aos santos, Daniel 7, 21, e os vencerá, Apocalipse 11, 7. Os habitantes trocarão presentes, Apocalipse 11, 9 e 10. Tudo isso acontecerá na cidade de Jerusalém, que é chamada espiritualmente Sodoma e Egito, devido à sua apostasia e pecado, Apocalipse 11, 8. Então veja que no finalzinho da grande tribulação, assim eu acredito, aí as duas testemunhas serão mortas, né? Veja só, aí os judeus já estavam acreditando que aqueles ali não seriam mortos, né, pelo anticristo, porque todos aqueles que procuravam matar as duas testemunhas acabavam sendo mortos, porque eles tinham um grande poder. Mas agora o anticristo consegue matar essas duas testemunhas. Imagine. Então foi um terror para aqueles que ainda tinham alguma esperança em Deus, né? Aqueles que ainda conheciam alguma coisa a respeito de Deus. Então eles viram agora as esperanças irem por água abaixo. Olha aí, o anticristo derrotou até as duas testemunhas que vieram de Deus, né? E as nações, os ímpios, se alegrarão, farão festa, vão dar até presente uns para os outros, comemorando a morte das duas testemunhas. Estarão muito felizes. Isso tudo acontecendo em Jerusalém. Olha aí, está bem claro aí dizendo que Jerusalém, conhecida como Sodoma, conhecida como Egito, olha só, representando o quê? Pecados terríveis. Uma cidade entregue ao pecado, né, que é chamada aí de Babilônia. Tópico 3 sobre tópico 3. Ressuscitadas por Deus na praça de Jerusalém. Em sinal de infâmia e desonra, homens de vários povos e tribos de línguas e nações impedirão que as duas testemunhas sejam sepultadas. Todavia, após 3 dias e meio,
os corpos jacentes na praça ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. João 5:25, Apocalipse 11:11. Como aconteceu no vale de ossos secos, Deus trará à vida os seus céus. Ezequiel 37:10. O impacto desse acontecimento confundirá o mundo. O texto bíblico diz ainda que naquela ocasião as pessoas testemunharão, seja pela televisão ou por quaisquer outros recursos midiáticos, o terremoto que abalará a cidade e tragará 7.000 homens, Apocalipse 11:13, e acrescenta que os sobreviventes, muito atemorizados, darão glória ao Deus do céu, Apocalipse 11:13. Então veja, depois que consegue então o anticristo e todos aqueles inimigos de Deus conseguem derrotar as duas testemunhas, matá-las, então muitos vão exigir deixá-la então na praça de Jerusalém, para que todos saibam que o anticristo é maior, mais poderoso do que Deus, né? Veja só. Então agora, 3 dias e meio passam aquelas duas testemunhas mortas ali, expostas para o mundo inteiro. Imagine, a tecnologia será muito avançada, todos saberão, todos verão, comemorarão, né? Os judeus estarão em desespero. Veja só, o anticristo conseguiu fazer até isso, então nós todos seremos mortos. Mas ao final de 3 dias e meio, Deus então chama para si as duas testemunhas. Então eles ressuscitam, são elevados ao céu, então são assuntos ao céu. Assim como a nação de Israel não existia mais e passou a existir, né? Ezequiel se refere a isso como o vale de ossos secos, né? Assim como Jesus ressuscitou várias pessoas, né? Ali também no Antigo Testamento, Elias, Eliseu, aí Jesus, aí Paulo, Pedro, né? Então houveram várias ressurreições. Então também agora o poder de Deus vai ressuscitar essas duas testemunhas. Então vemos que todos estavam comemorando, todos sabiam do fato que eles haviam morrido. Agora todos vão se lamentar e vão se espantar, porque agora vão saber e vão ver que as duas testemunhas ressuscitaram e foram assuntas ao céu. Imagine o terror agora, o medo que ficaram. Deram glória a Deus aí significa que não reconheceram Deus, não se converteram, não. Apenas viram que era Deus que estava fazendo isso. E disseram, Deus ressuscitou aquelas duas testemunhas. Lembre-se que durante a grande tribulação as pessoas vão odiar mais a Deus ainda. Vão detestar Deus mais ainda, por causa dos juízos que serão derramados sobre eles. Vão blasfemar do nome de Deus. Tópico 3 sobre o tópico 4, arrebatadas aos céus. Deus chamará as duas testemunhas ao céu e elas subirão em uma nuvem sob os olhares perplexos dos seus perseguidores. Apocalipse 11:12. Esse evento corrobora o arrebatamento dos mortos salvos que ressuscitaram e foram arrebatados ao céu, junto com os salvos vivos transformados, para encontrar-se com o Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4:16-18. Então veja que diferentemente da igreja, né, que a igreja será arrebatada, mas ninguém vai ver, né? É um evento aí escatológico, Jesus vindo sobre as nuvens, né? Nós vamos aqui desaparecer de repente, estaremos lá com o Senhor para sempre. Então ninguém vai ver aqui na terra nós subindo no arrebatamento. Já que as duas testemunhas, então todos vão ver, todos vão assistir esse arrebatamento dessas duas testemunhas. Isso aí é interessante, por quê? Porque estará comprovando que aqueles que foram arrebatados à igreja realmente foram arrebatados, levados para os céus. Também estará provando que realmente Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado e vivos foram para o céu. Conclusão. Deus sempre apresenta ao mundo um testemunho para que ninguém fique inexcusável diante dele, inclusive os homens cegos pelo anticristo. Durante a grande tribulação, 2 profetas do Senhor se levantarão entre os homens, dando mostras de seu imenso poder para julgar o mundo, destruir Satanás e desmascarar o erro. Apocalipse 11:3-6. Eles levarão ao reino do anticristo, como Elias e Moisés levaram a Acabe e Faraó. 1 de Reis 18:17, Êxodo 9, 1-9, 14. Desassossego, perturbação e derrota. Então veja que Deus sempre está dando testemunho de que Ele está presente conosco.
de que Ele está no controle de tudo, que Ele tem todo o poder. Então veja só, durante esse período, estas duas testemunhas serão exatamente a comprovação de que Deus continua no controle de tudo. Será um grande alento para os judeus no final da grande tribulação, que já estão sendo destruídos pelo anticristo e seus exércitos. Restam poucos judeus, mas agora as esperanças deles são acesas, né? Veja só, pensavam, vamos ser totalmente destruídos, mas agora aparecem as duas testemunhas e durante esse período eles acendem a sua fé, aí a fé deles morre de novo quando as duas testemunhas morrem, ficam desesperados, né? Aí agora será derramado sobre eles o espírito de súplica, eles vão clamar pelo Messias, né? Veja que as duas testemunhas agora são ressurretas, então a esperança deles reacende para que eles possam clamar, para que eles possam novamente ter esperança, né, em Deus. Então eles vão ver que Deus realmente existe, é poderoso, tem mais poder que Satanás. Então agora eles ficam esperançosos. E aí então é que eles vão clamar, Jesus vem sobre o Monte das Oliveiras, né? E eles vão ver aquele a quem traspassaram, né? Vão reconhecer que Jesus realmente é o Messias. Então receberão a salvação. Poderão fugir ali, né, por aquele vale que vai ser aberto, onde já existe uma falha geológica ali. Então eles vão fugir por ali, vão escapar dos exércitos do anticristo, né? Jesus vai ao Armagedon, destrói os inimigos, né? Aí tem aquele juízo dos bodes e ovelhas, e depois então Jesus governará a terra durante 1000 anos. Os judeus terão então aí a preeminência, a maior importância durante esse período, e eles terão todo o território prometido por Deus a eles, eles terão. Então vemos aí que a perturbação dessas duas testemunhas foi muito grande para o governo do anticristo. Assim como lá no tempo do faraó, né? Moisés, né, veio aí perturbando, né, atrapalhando todos os planos do faraó, né, uma perturbação terrível para o reino satânico. Assim também como Elias no tempo de Acabe e Jezabel, era perturbação, era chamado perturbador, né? Então, o homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, servo de Deus, ele sempre será o perturbador de sua época. Os homens ímpios sempre o verão como perturbador da ordem, né? Perturbador da sequência de governo, da sequência aí normal do mundo, né? Da situação, das pessoas e até mesmo da igreja, por incrível que pareça. O homem de Deus, ele é sempre visto como perturbador dessa ordem natural, né? Porque ele sempre representa Deus e a verdade de Deus. Ele combate, né, a mentira, o engano, a exploração das pessoas. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Então você abre o coração para Deus agora e o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você agora vai sentir desejo de se arrepender, de pedir perdão. Esta é uma operação do Espírito Santo se você realmente crer na palavra de Deus, se você realmente abre o coração para Deus agora. Então vem sobre ti agora uma confirmação da presença do Espírito Santo e você vai agora pedir perdão a Deus e vai receber o Espírito Santo, vai ser salvo, vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Se você está doente ou está enfermo, então vamos orar e você recebe a cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, olha, Senhor, para aqueles que agora se chegam a Ti arrependidos, estão pedindo perdão, Senhor, a Ti pelos seus pecados, estão sendo convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Tome em Tuas mãos, Senhor, força. Ali Jesus naquela cruz morreu por você, levou seus pecados, levou suas enfermidades, levou suas doenças, levou suas maldições. Receba, 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 em nome de Jesus, receba a salvação. Receba a cura, você que está doente, está enfermo, em nome de Jesus, receba a cura. Solta toda doença, sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, toca, Senhor, e cura. Faz milagres. Em nome de Jesus.
Receba agora o seu milagre, receba a sua cura. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça aí, dê um like para nos ajudar, aí um joinha aí, para nos ajudar, está aí. Também se inscreve em nosso canal, para que aumente o número de pessoas e assim o YouTube vai divulgar mais os nossos vídeos para outras pessoas assistirem também. Aí você, nos seus grupos de WhatsApp, coloque aí o link desse vídeo que você tem lá em cima, lá. Copia aquilo ali, cola nos grupos, né? Aí as pessoas vão assistir também. Então não seja assim individualista, né? Então seja altruísta, queira o bem das outras pessoas, que outros também possam assistir, possam aprender juntamente conosco, possam dar uma excelente aula. E sempre esses vídeos ajudam um pouquinho os professores. Então faça isso. Não se esqueça de que se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos, temos muitas páginas aí de estudos escritos a respeito desse assunto. Então se você deseja receber esse material aí, Word, PDF, PowerPoint, então entre em contato conosco pelo meu WhatsApp, que é esse número do meu telefone aí. DDD 99, telefone 991520454. Eu vou enviar para você esse material gratuitamente. Não preciso pagar nada. Então, vou colocar você em um grupo. Toda semana você vai receber esse material. O grupo não é de bate-papo. Ninguém lá participa. Só eu posto as coisas da EBD. Só esse material toda semana. Então lá não vai encher seu celular. Lá não tem vídeos. Lá não tem áudios, nada disso que enche o seu celular. Se você deseja nos ajudar, eu não dirijo igreja, não sou aposentado e não tenho emprego secular. Eu sou sustentado através dos irmãos que nos enviam ofertas, né, que são dirigidos por Deus, aquele que abre o coração para ajudar. Então Deus usa essas pessoas, né? São pouquíssimas pessoas, às vezes 5 pessoas, 10 pessoas só, que tem nos ajudado, alguns só com R$10, R$20. Então, mas tem ajudado em alguma coisa. Então, esperamos que você também se desperte, abra o coração para nos ajudar. Envie qualquer quantia, uma dessas contas aí. Aí está na Caixa Econômica, tem aí Bradesco e tem aqui Banco Brasil. Banco Brasil, em nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. E o meu Pix, você vê aí, 331-957-816-20. Você vê o QR Code, então você envia qualquer quantia para nos ajudar. Deus abençoe você e a sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. Glória a Deus.